Olá, turma! Estamos de volta com a aula de língua portuguesa, nessa edição comemorativa dos 106 anos de Itabaianinha. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre concordância nominal, que vocês encontram no livro de vocês, na página 173. Já peguem o livro, o caderno, já separem o material para acompanhar junto comigo, tá certo? Para provocar, né, o assunto da nossa aula, eu trouxe para vocês uma charge, que diz o seguinte: seu nome não é um nome, Osmar, é um erro de concordância. Como é o seu nome? E o seu? Humberto, Berto. Vocês conseguiram fazer relação, né, do nome com o erro de concordância apontado pelo personagem? É o seguinte, né? Osmar, né? Ele faz referência a o mar, né? Mar é singular, então o artigo que eu acompanho deveria estar no singular, seria o mar. Mas como a gente está falando de nome próprio, né? Essa regra, ela não se enquadra, né? Mas é uma charge, nós sabemos disso, que tem um teor irônico, humorístico, né? Então, nesse caso, o erro de concordância que ele quis apontar é em relação, né, ao nome do personagem, que faz referência a um aspecto da natureza que é o mar, né? Que é um elemento único e singular. Vamos lá. Já que nós estamos, né, fazendo essa reflexão, então pergunto a vocês, o que veio, né, e vem antes, a fala ou a escrita? Fala e escrita são os dois lados da mesma moeda? Todas as sociedades têm escrita? Reflitam junto comigo. Não, né? A fala, ela veio primeiro, né? A escrita, ela foi inventada pelo homem muito tempo depois. Vamos fazer a leitura desse texto. O silêncio. Antes de existir computador, existia a TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia a bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio, né? Arnaldo Antunes. Então, um texto reflexivo, né? Que serve para nos mostrar que o silêncio também fala, né? O silêncio também tem voz. Então, antes de tudo, existe o silêncio, o pensamento, a memória, a reflexão. Bem, todos os povos do mundo falam, né? Nós sabemos disso, possuem linguagem oral, como nos dizem os versos do poema, né, de Arnaldo Antunes. Antes de existir o alfabeto, existia a voz. Mas nem todos os povos do mundo escrevem. Embora seja quase impossível acreditar, atualmente restam ainda comunidades ágrafas, sem escrita, como os indígenas do Brasil. Então, a escrita surgiu há pouco mais de 5.000 anos, né? Então, fala e escrita são dois registros da língua. A fala é realizada de diversas formas e em diversas regiões do país, né? Por isso, nós temos tantas variantes da língua, porque cada região fala de uma maneira. A escrita elege alguns signos para registro da língua, na busca de tornar o registro da língua homogêneo, mais estável e menos variável que a fala. Então, diante, né, desse pressuposto, nós temos aí os aspectos da variação, né, e do padrão da língua. Observem essa tira. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, ploct. Aí nós temos a raiz, a maravilhosa raiz da macaxeira. Então, veja que são 3 palavras completamente diferentes que se apresentam corretas, né, para expressar o mesmo conteúdo, né?
Então, para nós tratamos como macaxeira, mas em outra região se chama de aipim ou mandioca, né? E todas elas são aceitas. Então, quando se trata de fala, nós devemos pensar em situações de comunicação, como a que nós vimos na tirinha. Mandioca, aipim, macaxeira são exemplos da variação do nome do tubérculo, o qual, chamado das três formas, não deixa de ser o mesmo. Então, fora de nossa região, por exemplo, nós podemos comer o bolo de aipim ou de macaxeira. Nenhuma das palavras está mais correta que a outra, portanto. Já em se tratando de escrita, né, ela exige cuidado e correção, né? A relação de certo e errado, erro e correção, são estabelecidas pelas regras da escrita, pois é a escrita que visa certa estabilidade e homogeneidade. E mesmo assim há limites, né? Porque essa língua correta é artificial, ou seja, é normativa, e ninguém usa sem que lhe seja exigido. É aí que nós lembramos das regras de concordância, né? O uso do S, quando nós estamos em situação de comunicação, mais formais, ou seja, menos espontâneas. Então, de acordo com as regras de concordância, né? Em nossa sociedade, a escrita ela é privilegiada. Daí a necessidade do domínio das normativas desse registro, como as regras de concordância nominal e também verbal, entre outras. Também há a exigência de que a fala se torne mais parecida com a escrita em nossa sociedade, porque é o registro, que não é raro, é relacionado a pessoas com maior poder econômico e com maior nível de escolaridade. Então, a sociedade, né, ela nos cobra que nós sigamos o registro considerado de maior prestígio, né? Por quê? Se considera que as pessoas que têm esse domínio do registro formal da língua, né, da norma culta, têm um maior status social, né, um nível de escolaridade invejável. Por isso que nós somos tão cobrados e somos corrigidos o tempo todo pelas pessoas. Bem, vamos lembrar um pouco sobre a concordância nominal, né? A concordância nominal, ela se refere ao gênero e ao número, né? O gênero é o aspecto que determina se as palavras são femininas ou masculinas. O artigo é que determina o gênero dessas palavras, né? E o número? Então, na gramática tradicional, o número indica o singular e o plural. A concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, né, entre os nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Vejam o exemplo. Aqueles dois guris estudiosos leram livros antigos. Vejam que nós temos aí aqueles dois guris estudiosos, livros antigos, né? Todas essas palavras são nomes. E concordam com quem? Com guris, né? Guris é masculino, né? E está no plural. Então, todos os nomes que se referem a ele também devem estar no plural, concordando com guris, né? Vamos lá agora acompanhar com o livro de vocês, na página 173. Releia a parte escrita do meme, observando os substantivos destacados, né? Esse meme é aquele que nós lemos na aula anterior, tá certo? Na página 172. Professor, mas vou reprovar só por meio ponto? Não. Tem também as tarefas não feitas, celular durante a aula, provas para as quais não estudou. Quais palavras se relacionam diretamente com substantivos destacados? A que classe gramatical essas palavras pertencem? Meio é numeral, as, são artigos definidos, e quais é pronome. Em quais aspectos essas palavras concordam com substantivos aos quais se relacionam em gênero e número, né? Como eu acabei de explicitar. Leia as informações a seguir e responda às questões. Nós chamamos de concordância a relação que se estabelece entre o nome e as palavras que se ligam a ele para caracterizá-lo. A concordância pode ser de gênero,
masculino e feminino, e número singular e plural. Exemplos. As tarefas, a aula, são substantivos femininos. Os artigos que a acompanham concordam em gênero e número. Reescreva o período abaixo, trocando as palavras tarefas, aula e provas por trabalhos, período de aulas e exames, respectivamente. Use a regra básica de concordância nominal. Os artigos numerais, pronomes e adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Tem também as tarefas não feitas, celular durante a aula, provas às quais não estudou. Fazendo a substituição, ficaria: tem também os trabalhos não feitos, celular durante o período de aulas, exame para o qual não estudou. Explico o que foi modificado para adequar a reescrita à regra básica de concordância. Trabalho é um substantivo masculino, então foram usados os artigos, o artigo os e a forma nominal feitos em concordância com o gênero. No caso de período, além de ser gênero masculino, encontra-se no singular, por isso o uso do artigo o, concordando em número e gênero. E em se tratando de exame no lugar de provas, o pronome as quais foi flexionado em gênero e número para concordar com a palavra. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Veja o exemplo. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Nos substantivos e adjetivos que o caracterizam, foi usada a regra básica de concordância em gênero e número. Desafio é um substantivo masculino e singular, e atual é um adjetivo no singular, já que é comum de dois gêneros, né? Processo é um substantivo masculino e singular, e efetivo é um adjetivo masculino e singular. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Quando o adjetivo vem antes dos substantivos, pode concordar com o mais próximo. Exemplo. O desafio atual de educação é garantir que seja mais efetiva a avaliação e o processo de aprendizagem. O desafio atual de educação é garantir que sejam mais efetivos os processos de aprendizagem e a avaliação. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, concorda com o mais próximo ou com todos eles, assumindo forma masculina plural se houver feminino e masculino. Exemplos. O desafio atual é garantir a avaliação e o processo de aprendizagem mais efetivo. O desafio atual é garantir o processo de aprendizagem e a avaliação mais efetiva. O desafio atual é garantir a avaliação e o processo de aprendizagem mais efetivos. Para finalizar, né, nós temos aí que as expressões fica permitido, é proibido, é necessário, é bom, é preciso, ficam invariáveis quando se referem a substantivos que não estejam acompanhados de artigo, como é permitido, com restrições de público horário, realização de cursos presenciais com os devidos cuidados, como distanciamento social e uso de álcool em gel. Caso se refiram a substantivo acompanhado de artigo, concordam com o substantivo. Exemplo, é proibida a entrada sem máscara. Vejam que quando há o artigo definido, né, então o nome ele tem que concordar com ele. Nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre as regras de concordância nominal. Fiquem em paz e até a próxima.